Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aí na terça-feira, dia 25/8 de 2020, no meio ainda de uma pandemia que está atrapalhando o nosso dia a dia aí, mas seguimos firmes e juntos aí, né? Tô com os devidos cuidados e proteção com a saúde das nossas famílias. Mas então, estamos hoje aí para fazer um bate-papo com o professor Milton, nosso pré-candidato a vereador pelo Novo aqui em Jaraguá do Sul. Então, assim que ele entrar aqui, a gente já convida ele para a gente fazer esse bate-papo. Que o tema de hoje é saúde e prevenção, que é o que a gente tem trabalhado muito, que acredita que seja muito interessante para que não trabalhemos só a questão da... Agora eu vi o Milton aqui, vou já chamar ele. Eu continuo a linha de raciocínio aqui. Mas que é importante a gente estar debatendo esses assuntos aí que são... Opa, boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia? Então tá bom. Então estava comentando, né, hoje, nessa terça-feira aí, já quase no final de agosto. Não, ainda não sabemos como vai ficar a questão da pandemia aí, mas a vida tem que seguir, né? Todo mundo com os devidos cuidados. Já que vamos falar sobre saúde, né? Então, sempre lembrar e recordar que é preciso todo mundo se cuidar aí para a gente sair o mais rápido possível, todos juntos, né? Desse momento difícil que vivemos. É isso aí. Não só municipalmente, né? Mas nacionalmente e mundialmente, que tem afetado a vida de todos aí a nível mundial, né? Mas, Uhum. professor, hoje estamos, né? São 7h03 agora aqui no meu relógio. Vamos fazer um bate-papo aí, é para ser mais dinâmico, né? Então, que o pessoal quiser ir comentando alguma coisa aí durante a nossa fala, a gente vai fazer uma breve introdução e a gente pode depois discorrer um pouco sobre o tema e né, queremos trazer algumas soluções, algumas ideias que a gente tem. O Partido Novo tem para o Novo, para Jaraguá do Sul, para, inclusive, entender junto com a comunidade, ver se estamos no caminho certo. E acredito que chancelar, né, todas as nossas ideias aí que a gente tem, que acredito que são muito produtivas, né, temos validade a nível nacional também, com outros pré-candidatos do Novo, que é importante. A saúde, né, é uma das três bandeiras, os três pilares do Novo a nível nacional, né, saúde, educação e segurança, e que a gente entende que tem que ser foco dos governos, né. Mas antes de se deixar, eu já começo a falar, vai embora, né? Mas, professor Milton, por favor, né, antes de iniciar aí, vamos, se pudesse apresentar, né, para os meus amigos, depois eu me apresento para os teus amigos. Sim. Bom, Leandro, é, para os seus amigos aí, eu sou o professor Milton Mateus, eu sou de Curitiba, mas moro em Jaraguá já desde 1981, né, 39 anos aí. Sou servidor público concursado, sou professor de educação física e fisioterapeuta, e sou professor do ensino fundamental na Escola Francisco Solamon. E uma das minhas grandes preocupações é com relação à saúde e à educação, e são duas coisas que eu acho que são muito ligadas. A gente vai falar de alguns números aqui depois que corroboram isso. Então, acho que muitas dos pequenos problemas, talvez, que a gente tenha na saúde, seja resolvido até com essa parceria entre saúde e educação. Sim. Passo para você aí se apresentar o pessoal, então. Sim. Então, só para finalizar a tua apresentação, mas o porquê se tornou pré-candidato a vereador do Partido Novo, só para o pessoal entender, né, por que estamos aqui hoje também. Bom, conheci o Novo através de você, né, de conversas que a gente teve pelas redes sociais né, você foi atleta de futsal da cidade, então eu trabalhei muitos anos com basquete, a gente se conhecia disso. E aí comecei a conhecer o Novo, as ideias que o partido tem, né, que comecei a identificar muita coisa que eu acredito, né, questões, como você disse, a questão das bandeiras do partido, que é saúde, educação e segurança, são coisas que eu acredito muito, que
a gente precisa melhorar. Particularidades do partido que eu achei extremamente importantes e muito legais, assim, por exemplo, de que os políticos não devem ter as regalias, né, conforme a gente já viu, de não usar celular, não usar combustível, não usar diário, enfim, todas essas coisas que são inerentes aos cargos públicos aí, e o partido é contra, e eu também, então é uma das coisas que me levaram a isso. E outras ainda, né, mais abrangentes, que nível nacional, assim, com relação aos fundos, né, fundo partidário, fundo eleitoral, que a gente não utiliza, que o partido e os candidatos têm que se manter em campanha e tudo mais pela doação de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, né? Sim. Político e partido político não pode ter regalias e benefícios com dinheiro público, né? Então, são coisas que eu acredito muito e que veio ao encontro, né, com as ideias que o partido tem, né? Sim. Não, legal. Boa noite, Pereira. Pereira está mandando boa noite aqui, o Fred também. Então, pessoal, eu sou o Leandro Chimeque Gonçalves, né? Estou pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo aqui em Jaraguá do Sul, mas a gente não é político, né? A gente vem, sou empreendedor desde os 18 anos, aí tenho ajudado a minha família nos meio que pequenos negócios que eles tinham lá atrás, tempos atrás, e a gente sempre quis empreender e automaticamente, né, a gente acabou auxiliando nas associações aqui empresariais de Jaraguá do Sul. Então acabei me tornando presidente da APEV em 2015, 2016, também da vice-presidente da SIGES, na qual pude colaborar, assim como também fui fazendo um bom trabalho, fui convidado a participar do Conselho Penitenciário, da Associação de Segurança Pública como tesoureiro, e sempre fazendo esse trabalho voluntário, né, tentando devolver para a nossa comunidade o que a gente já construiu e o que a gente tem de bom aqui, principalmente na nossa comunidade, que é algo muito inerente, né, do cidadão jaraguaense, de colaborar e contribuir um com os outros, né? E sou casado, pai de 2 crianças, uma a Laís de 1 ano e pouco, quem acompanha aí vive comigo nas selfies aí, e o Joaquim de 4 anos. E eu acabei, depois de muito tempo ali, como eu falei, me doando, pensando no futuro aí das nossas crianças e o que a gente vai deixar para elas de legado e de futuro, né? E a gente viu que nós temos uma comunidade aqui em Jaraguá muito evoluída em termos, né, empresariais, em termos de equipamentos hospitalares e segurança pública. Porém, a política ainda estava passando por um retrocesso, né, ou estagnação, podemos dizer assim, porque são sempre as mesmas pessoas, os mesmos nomes. Então, eu entendi que precisávamos fazer uma renovação mesmo, e sair da indignação e ir para ação, né? Porque é muito fácil a gente ficar, ninguém vai, ninguém troca, sempre os mesmos, mas nunca colocar o seu nome à disposição, né? É um conforto isso, né? Porém, se você não faz nada, você tem que concordar com aqueles que estão lá fazendo. Então, quando eu percebi que eu poderia contribuir mais através da política, principalmente, como eu falei, para deixar um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor para as nossas crianças, porque tem algumas mudanças que vão levar muito mais tempo do que a gente talvez pode observar, né, Nilton? Mas pensei em entrar na política em 2017, nunca tinha sido filiado a nenhum partido, né? Vale lembrar que o Novo, ele tem mais de 90% das pessoas que são filiadas ao Partido Novo nunca foram filiadas a nenhum partido político. E como me lancei pré-candidato em 2018 a deputado federal, fiquei primeiro suplente. Hoje sou o primeiro suplente do Gilson Marques, um dos melhores parlamentares do Brasil, pelo ranking dos políticos, o que nos deixa muito satisfeitos, porque alguém que nos representa, né, representa as ideias que a gente tem de renovação, de fazer a diferença e dando exemplo, né? Então, sabendo que o dinheiro que paga essa conta toda é dos nossos tributos, que a gente paga caro gasolina, paga caro alimento, paga caro saúde, e paga tudo em dobrado, né? Saúde, segurança,
o custo do Brasil é muito caro porque os tributos estão embutidos e para, né, sustentar essa máquina governamental aí que não faz mais sentido. Então, os representantes do Novo têm justamente esse desafio de mostrar que é possível fazer diferente, com menos despesa, menos gasto do dinheiro, né, do contribuinte, que somos nós. E aí, fiquei primeiro suplente, começamos a empreitada aí de 2020. Então, ano passado, estruturamos o partido aqui localmente para a gente poder lançar candidatos a vereador e prefeito. E estamos aí em 2020 fazendo esse trabalho aí de aproximação com a comunidade. E estamos na pré-campanha. Agora, dia 31, segunda que vem, teremos a convenção municipal do Partido Novo, na qual vai ser homologada ou chancelada a chapa que irá para a campanha aí dia 27, e iniciará, né, a campanha dia 27 de setembro. Dito isso, hoje nós queremos conversar com todos aí sobre saúde e prevenção. Eu e o Milton, a gente tem conversado. A gente, como novo municipal, a gente tem autonomia para poder conversar sobre os problemas do município e trazer as oportunidades de melhoria através do nosso plano de governo. E a gente separou em comissões dentro dos filiados e demais pessoas da comunidade que queriam contribuir. E a gente, o Milton e eu, por sermos ligados ao esporte, a gente trocou muita figurinha. E a gente entendeu, né, por ser praticante, né, acabei não falando, mas eu joguei na base aqui do futsal de Jaraguá com o meu sonho de ser jogador profissional, mas morreu na casca, né? Mas eu joguei dos 12 a 13 anos até os 17, quando a equipe do Brighton estava começando a deslanchar ali. Eu tive um incidente, normalmente eu não conto isso, né? Mas aí, já que aproveitei esse gancho aqui, eu jogava para o Ricardo meu Deus, do Juventus, futebol de campo, né? Um extracurricular, um trabalho extracurricular. Jogava salão para Jaraguá e o Ricardo, eu e o Paulinho jogava para ele. Eu jogava primeiro volante, o Paulinho como meia. E na final do futebol de campo lá de 2000, não lembro agora, 99, aqui em Jaraguá, lá no Baipendi, eu fui cabecear uma bola na final e eu quebrei 6 dentes na cabeceada. Então, assim, foi um choque, né? Um choque muito grande para a família. Isso era dia 20 de dezembro, então quase na entrada do Natal. E aquilo ali me deixou, né? Tive que fazer implante para ter... Foi bem tenso, assim, aquele momento. Tive que usar aparelho e tudo mais, porque foi uma baita de uma cabeçada para quebrar 6 dentes, né? Nossa. E na sequência também eu acabei abrindo o joelho num outro acidente, fiz 18 pontos no joelho, um acidente mesmo de acidente aqui na entrada de Jaraguá. E aí foi desmotivando, né? Porque só coisas contra. E aí eu tive que decidir entre continuar tentando o sonho de ser jogador profissional ou trabalhar para ganhar dinheiro e pensar no futuro. Aí acabei apostando nos negócios da família e comecei a contribuir mais fisicamente nos negócios da família, e eu acredito que foi uma escolha certeira, né? Mas enfim, tirando esse meu episódio aqui que eu contei para vocês, pessoal, mas isso tudo fez a gente conviver, né, Milton, com jogos abertos, jogos escolares aí do estado. Então eu viajava ao estado, eu conheci grande parte das cidades aí de Santa Catarina através do futsal de base aqui do nosso município. Agradeço muito, né, por os apoiadores que sempre também foram muito fortes aqui. Então, e eu pelo menos, e a gente concorda nesse ponto, que isso ali é uma porta de entrada para melhorar a saúde, né, dos nossas crianças, nossos jovens e também nossos adultos, né, do futuro, vamos dizer, né? Porque você estimulando as crianças a praticarem o esporte, ter um hobby, né, para fazer o exercício físico ali. Então, mesmo que, às vezes, como eu falei, do meu sonho que morreu na casca, mas você cria um hábito, né, você vê os benefícios que isso traz para a sua vida. Então, e você continua e faz isso. Eu, por exemplo, continuo até hoje, né, tenho uma turma, jogava futsal amador aqui na região. Parei por causa das minhas crianças, mas tenho turmas de futebol à noite, corro sozinho aí à noite quando dá, quando é possível, porque entendo que né, primeiro para manter o equilíbrio, né, do corpo,
né? Preciso fazer a atividade física, mas sempre também tive a predisposição e o interesse em viver assim, né? De forma saudável, né? E a gente tem também vamos dizer assim, uma estrutura que a cidade sempre está cada vez melhor. A gente pode, né? Temos ideias de melhorar ainda mais, mas para poder fazer prática sem se deslocar tanto assim, né? Eu moro aqui na Ilha da Figueira, então temos ali alguns equipamentos. Mas até eu vou entrando nesse assunto, o Milton e eu, nós conversávamos que, né, principalmente pensando, o pessoal, eu já deixo o Milton falar, mas agora eu vou dar o gancho para ele, né? O Milton tem falado das nossas crianças aí, que ele tem acompanhado dentro das escolas, né, o desenvolvimento, mas que para não deixar isso, justamente não acompanhar, né? Os professores têm um cuidado e um olhar diferenciado para as nossas crianças, para que justamente incentivem elas nesse ponto, né? Então, por favor, Milton, deixo você e eu faço o complemento aqui, senão... Tá, joia. Eu estava vendo alguns aí que entraram, então dando alguns pareceres aí, né? O Fernando, ciclista, amigo aí, a Karen, que falou antes, o Márcio. Eu vi antes lá, logo no começo ali, o Giovanni Kuhn, né? Um jaraguaense aí que foi seleção brasileira de basquete, um grande atleta nosso aí que está tocando a vida dele aí na área da computação e tal. Então, atletas aí que ainda estão na atividade hoje, outros que foram atletas e que a educação ajudou e contribuiu, né, a mudar a vida e, enfim, fazer com que eles realizassem os sonhos, né? Mas uma das coisas que a gente veio conversando, Leandro, era com relação à prevenção de patologias de modo geral, né? Sim. Eu tenho acompanhado alguns números, eu tive dificuldade para acessar números aqui em Jaraguá, pelos órgãos aqui, muito difícil. Que eu consegui uns números mais interessantes, ainda são números mais antigos, né, que até entre 2016 e 2018. 2020 não consegui ter as respostas daquilo que eu queria, mas com os números que eu peguei já dá para a gente ter uma ideia. Assim. Com relação uma coisa que me preocupa muito é a fila com relação às consultas e exames, né? Que na última vez que eu tinha visto estava em 20 mil, hoje está em 30 mil, e isso só aumenta. Então, eu acho que os governos municipal, estadual, federal, enfim, e eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, que parece mais a Secretaria da Doença, o Ministério da Doença, porque a prevenção não acontece. Né? Se pensa sempre em resolver que não está errado, né? Mas resolve-se quem já está doente. Então, eu acho que para que a gente consiga diminuir essas filas, a gente precisa prevenir. E a gente tem, falando do nosso município, nós temos uma estrutura incrível aqui, com profissionais incríveis, sabe? Por exemplo, a gente não tem na nossa Secretaria da Saúde nenhum professor de educação física, pelo menos eu não tenho conhecimento. Então, é uma prevenção que não acontece. E a gente tem estrutura para isso, né? Sim. Então, o que a gente tem hoje, o que a gente precisaria para hoje seria uma parceria entre saúde e educação. E nem estou dizendo assim que o município tem que gastar dinheiro, apenas se reestruturar. Nós não queremos onerar o município em mais coisas, sabe? A gente precisa reorganizar as coisas. Nós temos profissionais incríveis em todas as áreas aqui, ó, na medicina, na fisioterapia, na educação física, na enfermagem, na nutrição. Né? Se você olhar a merenda escolar hoje, que é programada pelos nutricionistas do município, ela é incrível, né? Então, Sim. a gente tem que ajustar essas coisas e coordenar esse trabalho conjunto entre essas áreas da saúde. Porque, olha só, a gente tem mais ou menos aí 20, 21 mil alunos nas nossas escolas, em Sim. idade escolar, que seria até 14 anos, né? Sim. Então, é muita criança. E eu tenho feito um trabalho na escola onde eu atuo, com alguns testes com relação à força, à flexibilidade, à capacidade respiratória, e, claro, peso, estatura e tal, e tenho ficado assustado com os resultados. Sabe, assim, crianças que
O normal seria, por exemplo, num teste de alongamento, conseguir pegar no pé, conseguir pôr a mão no chão, né? Sim. O protocolo que eu uso tem um parâmetro de 10 centímetros, né? Que a criança poderia ficar dentro disso. A maioria está muito acima disso. Tem criança que está com 51 centímetros ao invés de 10, né? Que não Nossa. encosta no chão. Sim. Então, esse encurtamento de cadeia posterior, que a gente chama, isso vai trazer outros problemas para frente, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa reorganizar. Eu tenho me preocupado muito com o rumo que a educação física escolar tem tomado. Tenho conversado com alguns profissionais aí que eu respeito muito, que eu acredito muito no trabalho, e eles corroboram com isso. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso de uma forma urgente e com muito cuidado, com muito critério, sabe? A atividade física escolar, nós temos no nosso município hoje modalidades que têm aí 1.500, 2.000 crianças praticando, Sim. né? O futsal, o basquete, o voleibol. Então, isso praticando já na escola, fazendo uma parceria com as escolas. Então, a gente precisa otimizar isso. Acho que a atividade física, como, por exemplo, a escola aberta, como acontece em algumas situações, a gente tem que ser mais efetivo nisso, ter mais assíduo, ter mais uma frequência ainda maior, né? Sim. Porque se a gente quer prevenir, nós somos movimento. A atividade física precisa estar presente no dia a dia. No Sim. mínimo, 3 vezes por semana, né? Sim. Porque a gente esbarra em outras coisas. Eu acho que a gente precisa reestruturar toda a parte de educação física escolar. Já temos uma nutrição que funciona muito bem nas escolas e essa parceria com a Secretaria da Saúde, para que a gente possa fazer uma prevenção lá desde as crianças que estão até nas creches, sabe? Sim. Começar desde lá com estímulos, atividades que estimulem alongamento, o raciocínio, coordenação principalmente. As minhas aulas de educação física na escola, elas sempre têm 4 coisas que eu acho são fundamentais para o nosso dia a dia, para a vida adulta, né, para as atividades da vida diária que a gente chama, que é alongamento, coordenação, força e capacidade aeróbica, que é a respiração, né? Sim. Eu executo isso em todas as aulas, seja qual for o assunto. E as crianças têm muita dificuldade, muita dificuldade. E assim, como eu também sou fisioterapeuta, além de professor de educação física, Sim. eu sei o que isso vai acarretar lá para frente, sabe? Então, isso vai acabar aumentando filas, principalmente com relação a problemas ortopédicos, Claro. né? De encurtamento, vai causar inúmeros problemas que vai congestionar lá na frente, né? Que aí a gente tem outros problemas que até eu queria depois colocar para você, que é essa questão da parte burocrática, nos postos, no PAMA, no Centro Vida e tal, que eu vou jogar essa bola para ti daqui a pouco. Tá? Sim. Então, a ideia é fazer essa parceria entre as duas secretarias para que a atividade física possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Já que a gente tem aí, em idade escolar, na escola municipal, que é até 14 anos, nós temos mais ou menos 14% dessa população, da população de Jaraguá, né? Sim. Que é um número bem substancial, né? Daí mais ou menos uns 25%, 25 mil pessoas, né, ao todo. Então, se você conseguir já fazer com que 25 mil pessoas vá desenvolvendo o gosto pela atividade física, o hábito pela atividade física, isso vai ter um resultado mais lá na frente, né? Que é o Sim. que a gente pensa dentro do novo, né? Um dos valores do novo é aquele planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Então, a curto prazo, o que a gente vai fazer para tentar diminuir essas filas, para melhorar esse atendimento, para acelerar esse atendimento, para que possa diminuir essas filas. Sim. Agora, né? E a médio e longo prazo seria essa prevenção, que é uma das formas que a gente vai deixar aí
esse atendimento daí dentro desses locais, que é o PAMA, os postos de saúde, o Centro Vida, aquelas situações de saúde, as patologias mais complicadas, né? Sim. E tudo aquilo que a gente puder prevenir, a gente pode já levar desde da idade escolar para esse futuro próximo, no caso, né? Sim. Mas é importante até esse diagnóstico, né? Acho que a gente tem que fazer políticas públicas sempre com base em evidências, né? Então você está nos passando aqui as evidências hoje das nossas crianças, né? Dos nossos jovens aqui do ensino público, e que o papel do vereador seria o de fiscalizar isso e propor também, né? Oportunidades aí de melhoria e de mudança no sistema que está aí hoje, né? Então, por isso é importante ter pessoas atuantes na Câmara de Vereadores para que realmente façam a diferença, acompanhem, né, as comunidades, não só em coisas estruturais como ruas, buracos e tudo mais, mas sim no que a gente acho que mais importa, né, que é o futuro da nossa comunidade como um todo, que passa pela saúde e pela educação. Então, essa convergência que você está falando aí é importantíssimo, que, né, não só, eu acho que o novo, mas que todos que queiram o melhor para a nossa comunidade, né, sigam nesse caminho para a gente mudar essa trajetória aí, né? Porque, como você falou, se não fizermos a mudança no presente, lá na base, vai acarretar lá na frente na saúde pública, em pessoas aí com problemas ortopédicos e outros tantos aí que criam aquelas filas, congestionam, né, por necessidade todo o sistema público, que não tem capacidade de absorver todo mundo, né? Então, é importante fazer, como você falou, o trabalho lá, já que já se criou essa fila de diminuir de forma mais rápida possível para quem já está lá, mas começar desde já com as nossas crianças ali. Eu até ia comentar, e aproveitando esse gancho, que você pegou dois casos, tanto as crianças quanto assim, e também estimular. Eu vejo que eu fiz um trabalho ano passado, como já saí há um bom tempo das escolas, né? Mas a gente fez um trabalho lá no Almagro, lá, que é do lado da minha casa, um voluntariado, de revitalizar as quadras de esportes lá do Almagro, e eu tive algumas semanas de convívio lá com as crianças, então a gente via, né, lá na pessoa como era nas quadras, né, uns que faziam esportes, outros que não faziam, outros que estavam lá né, enfim, fazendo outras coisas ou estavam parados, né? Mas acho que é importante também identificar qual é a atividade física que cada criança, adolescente, eu sei que o Mago já é do ensino médio, mas só pegando como exemplo, né? Qual ela se identifica e que ela possa caminhar, né, ou continuar depois de passar pela atividade do professor naquela, eu não tenho desenvoltura para jogar futsal, basquete, enfim. Mas o que você pode, né, fazer? Você pode identificar, né, o professor auxiliar, né, na identificação do esporte que ela se enquadre, o lazer, né, para que ela continue para ter a saúde lá na frente. E eu até vou mais longe, né, que eu sempre penso, como você falou, pensamento a longo prazo, né, e de pensar em substituir, né. Eu sei que às vezes, por exemplo, a gente está agora nesse momento que não tem, pegando eu como exemplo, né, mas no meu caso, não podemos fazer atividade em grupo, né, futebol e tal. Então, mas pode fazer sozinho, uma corrida, né, uma caminhada, algo assim, né. A bike. Exato, a bike também. Então, assim, e também as pessoas, poxa, mas eu vou trabalhar. Qual é a distância do seu trabalho, né? Eu sei que você anda muito de bicicleta pela cidade, né, Milton? Sim. Mas, às vezes, né, substituir algumas vezes por semana para ir para o trabalho de bicicleta ou a pé. Eu estava vindo aqui para o comitê a pé algumas semanas aqui também, porque justamente tu muda a percepção, faz uma atividade física. E também, eu estou falando já na vida pós-adulta, a questão de substituir por coisas básicas, né? Tipo, beleza, mas está chovendo, né? Tipo o ápice da desculpa, né? Está chovendo, não sei o que, tá. Então, sobe uma escada, faz um exercício dentro de casa, né? Algo mais
mais simples, mas faça alguma coisa, né? Eu acho que tem a possibilidade de criar rotinas, né? Sempre, eu costumo dizer sempre uma vírgula, né? Então não, ponto, né? Não, não, tá chovendo, não posso fazer nada, ponto, acabou ali, né? Não, você pode ter usar a criatividade e fazer outros tipos de exercício. E hoje, todo mundo tem um smartphone na mão. Então, se pegar um YouTube, né, vai ter alguém dando dica, né, algum suporte de algum profissional aí de saúde que pode orientar em algum exercício que não vá ocupar muito, às vezes, uma área muito grande, mas que possa suprir aquilo que você precisa, né? E assim, ó, tudo, exatamente tudo, porque isso eu posso falar porque, assim, além de professor de educação física e escolar e físio, eu trabalho também como personal. Os meus clientes só com patologias, né? Mas tudo que você faz numa academia, você consegue fazer em casa com borracha. Tudo, Sim, 100%. Né? Você consegue fazer. Então, e a borracha você enrola e coloca numa sacolinha, sim. né? O Fernando está falando para ir trabalhar de bicicleta. Faz 5 anos que eu tenho feito isso. E quando eu consegui organizar os meus horários para usar a bike como meio de transporte, eu emagreci 17 quilos. Né? Então, é só saúde, né? Além Sim, do lado que vai espairecendo e tal. sim. Você tocou num ponto falando das escolas estaduais, né? Que no caso que é o Mago, que trabalha com os maiores, mas mais ou menos 8,5% nessa faixa etária, né? Que é do ensino médio. Isso dá mais ou menos 14 mil pessoas, né? 14 mil jovens. Então, se a gente conseguir incutir na cabeça deles de fazer atividade física preventiva, que vai precisar, ou faz agora, ou vai fazer lá na frente, já são 14 mil pessoas que vão criar o hábito, né? Sim, Porque, assim, a gente tem dois problemas com relação às disfunções quando vai ficando mais velho. De membros inferiores, a gente vai tendo encurtamento, né? Que isso vai acarretar inúmeros problemas ortopédicos. E de membros superiores é a perda de força. Então, a idade vai passando, essas duas disfunções vão se instalando. Então, a gente vai precisar, porque nós somos movimento. sim, E nem digo assim, vá para a pessoa ser um atleta, mesmo que seja aquele atleta como a gente faz, né, de andar de bike, fazer alguns sim, percursos. Estou falando mesmo nas atividades de vida diária, né, que ele vai precisar de força de membro superior, se ele tiver um bom alongamento, ele vai eliminar inúmeros problemas que vêm com o encurtamento, né? Então, são atividades que vão já trazendo benefícios a longo prazo, né? E, consequentemente, vão diminuindo as filas, que é o que me preocupa muito. sim, Né? 30 mil pessoas numa fila para consulta e exames é muita coisa. Numa sim, população aí 180 mil, mais ou menos, Jaraguá do sim, Sul, exato. né? É muita coisa, né? Leandro, eu queria te perguntar, colocar um ponto para ti, saber a tua opinião, porque assim, Eu sou, conversei com alguns profissionais aí da saúde, tanto professores de educação física quanto médicos e físicos. Um ponto que é praticamente unânime entre eles é a questão da burocracia no sistema de saúde, sabe? No posto de saúde, no plano, no centro vida. E um exemplo assim que ficou claro, que me chamou a atenção assim pela proximidade do exemplo, foi com relação a físio que colocou isso para mim e um médico. Por exemplo, assim, uma pessoa está na fila para algum exame e sabe que a saúde sempre traz preocupações que vão além até do nosso controle, às vezes, né? Então, a pessoa, eu não vou esperar, eu vou tirar do sim, meu bolso, eu vou pedir emprestado, vou fazer alguma coisa e vou no médico porque eu estou com medo. sim, E a pessoa vai no médico e tal, e né, o médico atende, ó, o seu tratamento é esse, você ou vai ter que fazer físio, ou vai ter tem que tomar determinada medicação e tal. Só que essa pessoa não tem condições de pagar esse tratamento, de pagar essa físio ou de pagar a medicação, né, e o que ela precisaria? Né, da farmácia básica, de coisa assim.
Só que para ela validar essa receita ou esse requerimento do médico para físio ou coisas desse tipo, ele vai ter que voltar para a fila, né? Então, sim, aí tem que ficar esperando até validar, isso vai 1 mês, 2 meses ou 3 meses, ou, enfim, né, para cada situação. Só que demanda tempo e a pessoa volta para a fila, porque tem que passar no especialista para validar. Então, alguma forma assim de diminuir essa burocracia, já que é uma das bandeiras do Novo também, né? Que a gente claro, quer diminuir a burocracia, que a vida das pessoas flua, né? sim. E eu queria saber a tua opinião. Eu só vou finalizar primeiro o outro ponto, só que eu achava interessante. Então, né? Sim, Principalmente a gente estava falando da prevenção. É muito importante que a gente saiba e coloque isso, né, para o próprio pessoal, como você falou, dos professores de educação física que cuidam das nossas crianças, esse cuidado, né, estabeleça com eles, né, junto com todos eles, esse cuidado e essa nova forma de atuar com as nossas crianças para que evolua e lá na frente a gente, né, diminua esse risco de ter pessoas, né, crianças com ou futuros, né, cidadãos com obesidade, com problemas de ortopedia e tudo mais. Então é preciso ter uma atitude, né, da gestão municipal para que mude e ajude e auxilie os profissionais para essa mudança. Mas voltando ao que você comentou, a gente entende, com certeza, a burocracia ou desburocratização é muito o que a gente pensa que o novo, né, que o novo pensa. E como penso em resolver isso? O novo entende que hoje, com a tecnologia, informática, né, sistemas, tem como acabar com grande parte desses problemas, né? Inclusive, hoje eu estava lendo um outro estudo que falava que a telemedicina, né, que está sendo muito usada agora, principalmente na pandemia, a pandemia. ela pode resolver até 60% da diminuição da fila do atendimento em postos de saúde. Eu até estava lendo um estudo hoje de manhã ainda sobre isso. Então, olha só, mas é preciso ter atitude do gestor para querer mudar essa realidade. Então, eu acredito muito nisso e está nos nossos planos, né? Incluir cada vez mais a telemedicina para auxiliar esse primeiro atendimento dos profissionais, inclusive com médicos. E também parar de fazer as pessoas ficarem, né, circulando sem resolver o problema, né? A gente quer que a pessoa entre num posto de saúde e saia com o problema resolvido. E não saia dali para ir para outro lugar, que volte para outro lugar e, como você falou, né? E ela fica, de certa forma, passeando dentro do município sem ninguém que resolva o problema dela. Que ela só foi justamente entrando no posto de saúde ou na unidade de atendimento para resolver o problema, né? E não para ficar recebendo uma requisição para ir para outro lugar e que não resolve. E nesse ponto também a gente poderia não, né? Pode fazer, através do celular, auxiliar e também mandar comunicados, né? Olha, Milton, você fez aqui e tal, você já vai direto no especialista, teu dia é tal. Você não precisa sair, pegar a tua requisição, levar no especialista junto com o seu raio-x ou com a sua... Entende? Para marcar a hora, para depois voltar num terceiro dia para você ser atendido. Então, esse retrabalho, eu acredito que não faz mais sentido, né? Nós estamos em 2020, acho que a tecnologia veio para ficar, principalmente, e não é só Jaraguá do Sul, como eu falei, a gente tem discutido entre os pré-candidatos do novo no Executivo a nível Brasil, que são 30, né? Então não é um grupo tão grande, mas que todos eles estão entrando com os dois pés na tecnologia para auxiliar e diminuir essa burocracia na saúde. Porque eu vejo, como você falou, dos teus exemplos, né, eu tenho também exemplos aqui, apesar que, para os casos das minhas crianças ainda, que não são, como você falou, tratamento de doença, né, são ainda os preventivos, que são vacinas e tudo mais, ainda que eu consigo resolver de forma mais ágil, né? Mas, com certeza, a gente acompanha os números ali, e a questão dos tratamentos tem essa dificuldade. Vale lembrar também, né, que durante a pandemia, o governador Zema, que é do Novo, lá em Minas Gerais, ele fez uma parceria com a 99 Táxi, onde ele está entregando os remédios de pessoal que está em tratamento nas suas casas, para justamente evitar que essas pessoas que têm mais chance, né, ou risco
de morte saiam das suas casas para ser contaminadas. Então, eles estão entregando os remédios de tratamentos recorrentes para cada um dos pacientes nas suas casas através de uma parceria com a 99 Táxi. Então, isso que a gente fala, né, de inovação para justamente, né, utilizando a tecnologia, e que não é nada assim, mas isso vai ser muito caro, vai ser algo inviável. Não, é algo super viável. Acho que principalmente parcerias públicas e privadas para justamente arrumar e vamos dizer assim, resolver o problema do paciente, que é o do cidadão, né? E não ficar postergando ou criando burocracia para fazer ele ficar, muitas vezes, como eu falei, passando dias e dias de um lado para o outro com papel na mão, né? Sim. Uma outra coisa que a gente tem é assim, alguns desses equipamentos, desses aparelhos para exame, não podem ser desligados, né? Eles ficam ligados direto. Eu acho que poderia se pensar em algo como eu já fiz em Blumenau, fiz uma ressonância quando machuquei o joelho na primeira vez, fiz de madrugada. Né? Fui a Blumenau para fazer a ressonância de madrugada, né? Porque como o aparelho está ligado direto, eles agendavam 24 horas. Então, quem está com problema, que, por exemplo, eu tinha que fazer o exame porque queria fazer a cirurgia logo e tal, não me importei em sair daqui e ir até a Blumenau de madrugada para fazer o exame. Acho que é uma coisa que a gente poderia pensar nisso aqui, ver se é viável, como a gente poderia viabilizar isso. Né? Claro, identificar todos os equipamentos e os horários de ociosidade desses equipamentos, para justamente ir ocupando. Claro que vai precisar de um ajuste com os profissionais, horários e tudo mais, né? Mas eu acho importantíssimo e até eu comentava isso até numa parceria com os nossos hospitais, que são referências, que também devem ter um índice de atendimentos mais durante o horário comercial e que tem à noite também certa ociosidade e que poderia estar resolvendo muitos problemas de saúde da nossa população de especialidades que estão represados. Então, acredito que a parceria nesse ponto, primeiro, a parceria público-privada para resolver em equipamentos que a gente não tem dentro do nosso serviço público, mas o que tem dentro, otimizar cada vez mais, justamente porque já está lá, está pago e tem que ser orientado para ser, quanto mais conseguir resolver o problema da população, melhor. Sim. Mas eu concordo 100%, tá, Milton? Sim. Estava vendo aqui os comentários, vi aqui da Solange, que perdeu o pai pela fila de espera. Estava esperando demais, o pai tinha problema cardíaco e tal, e acabou falecendo. E um outro comentário aqui que me chamou a atenção também, a Bel Henriques aqui, que corrobora com a gente de diminuir essa burocracia para facilitar a vida do cidadão. E a Bel é uma pessoa que entende muito do que ela está falando, sabe? Ela foi minha supervisora na fisioterapia, extremamente competente, então ela fala com propriedade, né? Ela sabe do que ela está falando. Sim. Né? Então a gente tem aí o parecer de pessoas que entendem daquilo que a gente está falando e corroborando com o que a gente está colocando aqui, né? Das necessidades desse serviço público, né? Sim. E vale assim, é chato voltar num assunto aqui, mas vale ressaltar, eu acho que é importante. Quando a gente fala em saúde, principalmente, que é um dos pilares do novo, é importante. Por que o novo é diferente dos outros? Porque o novo ele não faz loteamento de secretarias. E aí tu começa a entrar na questão de vaidades. Então, porque assim, o cara da tal secretaria ele é do outro partido. Então, se eu sou do partido A e o outro é do B, então o outro quer ser candidato na próxima eleição, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, assim, começam e cadê a população na prioridade desses cidadãos, entende? E como o novo, né, não sei se todos acompanham a gente nas redes sociais, ele faz processo seletivo para os seus secretários, não vai ter loteamento de secretarias, e vai ser justamente colocado pessoas técnicas e capacitadas, com gestão e liderança de equipes, para que dê o melhor funcionamento possível, né, interligando secretarias para resolver a vida de quem paga essa conta toda, que é o cidadão. Vale lembrar isso, é o cidadão que paga essa conta toda. Então ele tem que ser prioridade de tudo que é feito lá dentro. E não
porque eu vou favorecer o Beltrano, o Ciclano e não vou dar, né, vou deixar em segundo plano. Não. Se tem orçamento, né, tem possibilidade de fazer, é só uma questão de ajuste, tem que ser finalizado. Então, assim, hoje a gente se depara com vários problemas que a gente identificou para ser resolvido e que a gente não sabe, porque é muito estranho, por que não é resolvido, se é uma coisa tão fácil. E aí, quando a gente começa a identificar que são pessoas que são de partidos diferentes, fica aquela pulga atrás da orelha. Pô, será que é por causa disso mesmo? Mas leva a gente a entender que sim, né? Mas sim, Cris, exatamente, a gente até dá oportunidade, aproveitando a pergunta ali, para as pessoas que estão dentro da prefeitura também, né, são de carreira, porque a gente sabe que tem muita gente boa lá dentro, que nunca teve oportunidade de mostrar né, o serviço aí, então o processo seletivo é para todos, né, para tantos os efetivos, quanto para as pessoas que estão de fora e que sempre quiseram contribuir, mas por não ser filiado ou não querer né, entrar em partido político, acabaram ficando de fora de poder contribuir. Então, a nossa ideia é justamente abrir para todos esse processo seletivo que queiram contribuir. Porque, como eu falei, o foco tem que ser o cidadão, né, aquele que paga a conta, e não o interesse do partido que muitas vezes não entrega né, o principal resultado, que é melhorar a vida do cidadão lá na ponta. Vocês queriam falar alguma coisa? Não, é que ela está colocando aqui a continuidade, não continuidade na troca de gestão, mas isso a gente falou, inclusive, na outra live que a gente fez, exatamente disso, né, Leandro? Você colocou muito bem isso, que tudo aquilo que funciona vai ser mantido. Essa é uma proposta do novo, porque a proposta do novo é o que for o melhor para a população. Né? E pegando um gancho no que você estava falando com relação ao processo seletivo, que a gente, para ser candidato também, teve que passar por isso, quando você coloca para os cargos públicos, para secretário e todos os outros, o processo seletivo, você também não fica preso a nenhum favor, né? Exato. Você coloca, a pessoa entra pelo processo seletivo, se ela não tiver rendendo o que a população precisa, ela vai ser trocada e outra pessoa presta novamente o processo seletivo para ocupar aquele cargo. Sim. Né? Porque o foco principal vai ser o resultado final, que é a população, né? Receber o melhor serviço possível de nós que somos funcionários públicos, né? Sim. Seja político ou seja efetivo. Até o Zema, que tem, né, um governador do Novo lá em Minas Gerais, que ele fez uma live esses tempos falando isso. Ele falou, olha, graças a isso, né, porque ele falou, eu não tenho condições de ser bom gestor de saúde e tal, eu preciso de pessoas boas do meu lado para tocar o Estado. E ele colocou justamente, né, ele reduziu secretarias, fez processo seletivo. Ele falou que todas as pessoas, os secretários, ele nunca conheceu, né, não eram conhecidos dele antes de ser governador. E ele falou, minha sorte de ter as melhores pessoas num momento tão difícil que foi esse da pandemia. Ele falou, o secretário de saúde dele é um especialista, tem liderança de equipe, conseguiu, né, e tanto é que está aí os resultados, excelentes resultados na saúde durante essa pandemia lá em Minas Gerais também. Porque tinham pessoas capacitadas, né, sem a politicagem, à frente do serviço público aí, que muitas vezes, em grande parte dos municípios, atrapalha e perde qualidade para a população. Então, é justamente isso aí. Mas então, já está na reta final, a gente começa a falar e gostamos de falar, né, professor? Então, quase não falamos, né? Não, Então, faltam uns 10 minutos aí. Não sei se... Eu ia só colaborar aqui ainda, Milton. Acho que sim, a gente tem a criação aí de alguns parques, a gente tem aí a questão também de ciclofaixas, mas é preciso dar continuidade, né? E também colocar pessoas que auxiliem, né? As pessoas que vão utilizar esses equipamentos. Eu vejo que em outros bairros ainda tem áreas de lazer, tipo, com equipamentos estragados ou muito aquém do tamanho da comunidade, que não supre, né, a necessidade que eles teriam.
então que precisa ser melhorado para as comunidades, porque não é a pessoa que está lá em Três Rios do Sul que vai vir aqui todo dia na Via Verde, na Ilha da Figueira, para fazer exercício, né? Então, é preciso fazer equipamentos mais próximos da comunidade e também pessoas para orientar essas pessoas, né? Então, uma parceria público-privada, onde a gente traga profissionais de educação física ou estudantes, né, através das nossas universidades que tem aqui, para auxiliar essas pessoas e criar uma rotina, né? A gente sabe que não vai ser o tempo todo, não vai ser, pode ser em horários específicos, mas a partir do momento que a gente tenha um horário estipulado, a comunidade sabe que pode ir naquele horário e vai ter pessoas qualificadas para poder orientá-las da melhor forma possível, para também não criar outras patologias, né? Ou outros problemas, né? Porque tem um equipamento, não tem ninguém para orientar, a pessoa faz o exercício da forma errada, né, ou incorreta, vai criar um problema possivelmente aí para a saúde pública depois lá na frente, né? Nós temos vários espaços aí que a gente pode otimizar a utilização. As próprias escolas, né? Já que a gente tem escola no município todo, tem uma estrutura lá segura, né? Aí você tem banheiro, você tem o ginásio, né? Dá para otimizar essa utilização. Nós temos aí as academias ao ar livre, que agora não sei te dizer o número, mas são várias, que eu lembro que a gente só teve em um momento a utilização delas, que foi ainda a Fundação Municipal de Esportes, na pessoa do Jean, que utilizou esse espaço, nem foi a Secretaria da Saúde, né? Foi uma ação do Jean em parceria com a faculdade. Isolada. Uma ação isolada, mas pensando na saúde, né? Então foi uma ação da Fundação Municipal de Esportes, na pessoa do Jean, que é profissional da educação física, pensando na atividade física. Que isso eu acho que tem que ser uma atitude da Secretaria da Saúde, já que a ideia é prevenir, né? É a prevenção de patologia. Uma outra secretaria que dá para incluir nessa parceria na prevenção de lesões é a própria CCEL, né? Que faz atividade física, que tem profissionais qualificados. Se esses profissionais não podem, porque é corrido, né? A vida do técnico é corrida para ele prestar atividade, mas poderiam participar de qualificação de outros profissionais para atuar nessa prevenção, né? Então, poderiam contribuir dessa forma, né? Nós temos aí profissionais fantásticos em Jaraguá, da educação física, e são muito bons. Eu posso falar de cadeira, porque como eu sou formado há muito tempo e fui professor da faculdade aqui em Jaraguá, conheço vários deles, vários que se formaram, que foram meus alunos, são excelentes. Então, material humano, material profissional em Jaraguá, nós temos de sobra para fazer um trabalho legal de prevenção aí, que vai trazer benefícios desde já, mas principalmente no futuro, aí, diminuindo bastante essa fila que é assustador se olhar isso. Sim. E não podemos mais assim, a gente está saindo da indignação para a ação porque a gente não pode mais ficar esperando, né? São coisas que precisam ser resolvidas o quanto antes. Então a gente vê passar a gestão e passa mais uma gestão e agora vai e nunca se resolve. A fila aumenta, passa a gestão e a fila aumenta. Exato, né? Então a gente precisa colocar, né, métodos diferentes, né, e cada vez melhorar mais, porque não é possível se conformar, né? É preciso criar alternativas para resolver. Então, temos um problema. O que é preciso para resolver, né? Então, e vamos para ação, não tem que ficar esperando muito, né? Então, acho que é isso que é oportuno, como eu falei, assim, tirando, quando o foco é o cidadão e tirando a politicagem do meio, consegue-se muito mais. Então, assim, a gente vê que muitos projetos poderiam ser acelerados, poderiam ter sido colocados em prática, porém, fica aquele empurra e não se resolve a vida do cidadão que deveria sempre estar em primeiro lugar, né? E que é o que o Novo tem empregado, e é o que o Novo tem empregado a nível nacional. A Cirlei comentou sobre a escola aberta, que é algo que a gente viu muito interessante, porque, como você falou,
Os equipamentos estão lá, é lógico, precisa ter auxílio, né, do profissional, de quem vai ser o responsável e tudo mais, mas que já está todo o investimento colocado, né, e está lá para ser usado. Então, é muito ruim estar um espaço todo capacitado para resolver, né, sem dar oportunidade para a comunidade. Eu lembro que lá atrás, morava do lado, continuo morando lá do Almagro, mas eu já morava ali, eu sei que também é estadual, só para exemplificar, mas o seu Lau abria o portão do Almagro todo sábado para a gente e a gente se rachava lá no futsal, né? Então, e as duas quadras, vôlei, futsal, então era um espaço seguro para criança, para as criançadas, né, da comunidade se divertir, tinha um maior responsável ali e passava o sábado e domingo ali jogando de forma bem e praticando atividade física, né? É isso que é o mais importante aí e estamos aí nessa linha de raciocínio, acho que vai dar muito certo e é importante para a nossa comunidade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Então tá bom, professor. Agradeço a oportunidade de estarmos batendo um papo aí nessa terça-feira à noite. Vocês querem fazer as suas considerações finais aí? Não, agradecer a você, agradecer por ter me apresentado ao novo, tem sido um período de crescimento, de evolução, assim, tenho aprendido muito, porque assim como você também não era filiado a partido nenhum, sempre estive muito próximo da política, né? Porque Sim. eu trabalhei muitos anos na Fundação Municipal de Esportes como técnico de basquete, mas nunca efetivamente trabalhando com a política ou sendo político, né? Ou sendo candidato a alguma coisa. E isso tem me mostrado uma outra visão, né? Mostrado outra forma de olhar para muitas coisas que eu achava que era de um jeito e a gente vai entendendo que é de outro. Mas principalmente assim, vendo o quanto a gente pode ajudar, né? O quanto e às vezes com atitudes simples, né? Com atitudes práticas, com tudo que está à nossa volta, só otimizando aquilo que a gente já tem, né? E que isso que eu acho que é o mais importante para nós. Nós podemos fazer algo realmente importante, significativo e sem onerar o município. Né? Sem onerar o município. Nós já temos tudo aí. Nós temos uma estrutura que a gente falou, as academias ao ar livre, as escolas, os profissionais, que eu acho que é a coisa mais difícil, né? Você ter profissional qualificado. E o que nós temos em Jaraguá do Sul, na medicina, na física, na enfermagem, na educação física, é fantástico. Então, o que nós precisamos é organizar essa engrenagem, porque os profissionais e a estrutura a gente já tem. Né? E não vamos onerar o município com isso. Então, agradecer mais uma vez, Leandro, pela oportunidade de poder expor as minhas ideias e esse papo agradável, que é sempre agradável falar com você. Então, tá bom. Eu que agradeço, Milton, né? E aproveitando, quem me segue está conhecendo o Milton aqui, @professor Milton Mateus 71, é isso? Milton 71 Mateus. Milton desculpa. 71. Então, se quiser, siga ali também, né? Se puder seguir o professor Milton também. E também as minhas redes sociais, @Leandro Schmeckel-G. Bem fácil, né? Leandro Schmeckel, SCH. O pessoal quer ver o couro, né? Mas é legal, eu agradeço novamente. Acompanhe a gente. Então, hoje é uma forma rápida, né, de passar um pouquinho das nossas ideias, do que a gente defende, do que a gente quer de melhor para o nosso município aí, de realmente fazer a diferença e deixar uma cidade melhor aí para o futuro aí, para as nossas crianças, para as nossas comunidades e que venham os próximos, né? Beleza? Agradeço a todo mundo aí pela oportunidade, pela conversa, por ter participado aí conosco. Estamos até, quem quiser acompanhar, eu vou publicar agora a live aí no Instagram e vai estar disponível também no YouTube depois para quem quiser assistir ou indicar para um amigo. Tá bom? Uma boa semana para todo mundo aí. Obrigado, professor. Um abraço aí. Sucesso para todos. Para nós. Um abraço.